quando eu me vi ali na foto, paramentado e com uma outra expressão, que acho que o diferente é a outra expressão, outra figura. Tem o corpo do pai Carlito, mas a energia que está ali é outra. Então eu fiquei namorando aquela foto várias vezes e namorei muito aquela foto, porque eu achava estranho. E são poucas as pessoas que conseguem tirar uma foto do meu orixá, que ele não gosta muito da fotografia. Mas o que mais me impressionou mesmo não foi a foto. O que mais me impressionou foi quando a gente teve a oportunidade de ver uma filmagem. Foi mais do que a fotografia. A fotografia foi assim importante, mas quando eu vi a filmagem, aí eu fiquei desconcertado. Aliás, na verdade, eu fico desconcertado até hoje. Há muitos anos atrás, quase 40 anos atrás, então eu tenho uma lembrança assim muito forte. Quando eu vi a primeira vez a fotografia, eu levei um choque. Por quê? Eu não conseguia mentalizar, eu não conseguia me ver na fotografia, eu não conseguia ver o meu rosto na fotografia. Então eu via uma energia, uma outra força, e mesmo que se parecesse comigo, eu não conseguia imaginar que aquela pessoa incorporada, aquele orixá era a mesma pessoa que eu. Nós temos a história do candomblé. Como que é a história do candomblé para nós? A história do candomblé é registrada em fotos que nós temos por base PRVG, fazendo aquelas fotos lindas dos candomblés da Bahia e as ialorixás antigas, as mais importantes, e os babalorixás mais importantes. Você veja que naquela época tinha matéria sobre o candomblé na revista O Cruzeiro, porque na década de 40, 50, indo até os anos 70, o candomblé tinha um outro peso dentro da cultura brasileira. Nesta casa de candomblé, sede da Sociedade São Jorge de Gantuá e Leominha Che Yamacê, há 50 anos, Dona Maria Escolástica Conceição Nazaré, mãe de santo Menininha de Gantuá. Pessoas grandiosas do candomblé deixaram ver, né? Mãe Menininha deixou fotografar, entendeu? Ela apareceu várias vezes na televisão. Um povo que não conheça ou queira ignorar suas raízes culturais corre o risco de não avaliar corretamente sua realidade, dizem os cientistas sociais. No Brasil, de alguns anos para cá, esses cientistas estão empenhados em reconhecer e avaliar com mais exatidão uma de nossas raízes mais profundas, a herança negra recebida dos escravos que vieram da África. Essa pureza que eles tentam conservar é um negócio bem marcante para a história do Brasil, uma vez que a gente sabe que os africanos, ao virem para o Brasil, eles trouxeram na sua cultura, seu modo de pensar, suas tradições, e aqui perderam tudo. E a única coisa que eles conservaram foi a religião.
Na última quinta-feira, o templo, que fica em Jacarepaguá, foi invadido e algumas imagens de santos foram destruídas. Na porta do templo, cartazes... Pela igreja evangélica, eu tenho um trabalho de candomblé que está sendo registrado agora. Eu quero saber qual é a atitude que a polícia vai... 4 anos atrás, a minha mãe teve um infarto fulminante. Teve o terreiro dela invadido pela igreja, a Assembleia de Deus, invadiram o terreiro e minha mãe foi agredida fisicamente. Arrumaram a Bíblia na cabeça dela e dizendo que ia tirar o diabo. Eu acho que você deveria olhar para a sua vida, ver se a sua vida está boa, ver se está faltando dinheiro na sua carteira, ver se você tem feijão e arroz dentro da sua casa para comer, ver se a sua saúde está 100% antes de você se meter na religião alheia. Porque deve estar na maior merda, mas está querendo dizer que aquele lá está com o diabo. Diabo está quem chama. Diabo está quem chama. Então você cuida mais da sua vida antes de você se meter na vida dos outros. Cuida mais da sua vida. Por favor, você nunca mais. Hoje, como nós temos uma grande diversidade de religiões no país, então o que acontece? As religiões evangélicas, com respeito a todos os evangélicos, que aqui eu não estou fazendo discriminação nenhuma, mas é uma maneira de dizer que aquilo nosso é ruim, que aquilo nosso é feio, que aquilo nosso é diabólico. O que eu acho que aconteceu com isso? As casas foram ficando mais tímidas, entendeu? Foram ficando mais tímidas. Mais tímido não mostrou mais nada. Por quê? Porque foi se fechando. A igreja foi tomando a frente, as igrejas evangélicas foram tomando a frente, então a nossa religião foi ficando feia, foi ficando pobre e foi ficando dentro das fotos de Pierre Verger, dentro daquelas fotos. Nós fazemos a festa juntos, porque foi um pedido de Oxum, né, que é a deusa da casa, uma das supremas entidades aqui dessa casa. Porque seria até conveniente se eu fizesse uma casa para mim, minha mãe uma casa para ela, meu irmão uma outra casa, mas pelas leis do que Oxum colocou, nós tínhamos que fazer o quê? Que perpetuasse a nossa família, a nossa união, para que tivesse essa força, essa energia. Esse axé, esta casa, esta família de santo, foi constituída do quê? De duas entidades que formavam uma união só. Uma entidade da água com uma outra entidade da água, da gravidade, da atmosfera, um orixá mãe, que isso eu acho que foi o mais importante, que fez com que a casa ficasse sólida, ficasse forte, porque Oxum, ela é responsável pela geração das crianças, pela fertilidade das mulheres, né? A criação pertence a Iemanjá, mas a fertilidade pertence a Oxum. Então Oxum, que foi quem fertilizou essa casa, e Oxumaré foi que distribuiu. Eu acho que é igual a chuva, né? Igual a água, entendeu? Então o que aconteceu? Eu acho que Oxumaré recolheu a água de Oxum, levou para o céu, entendeu? E desse céu do arco-íris, ele jogou toda essa chuva sobre a terra. Essa terra Ileolá, essa terra daqui, essa terra aqui da casa de Candomblé. E o que Oxum criou para que perpetuasse na realidade a família? Trouxe o pai Carlito, que trabalhava num lugar fora de São Paulo, né? E trouxe para que ele fizesse essa união junto comigo. Disse: a sua mãe precisa de você, você vai vir embora e vocês vão formar a casa junto. Então não teve separação mesmo, não conseguimos, Oxum não permitiu isso. Veja uma coisa, Roderick, o que nós temos aqui? Você olha para esse poste enorme e aí você começa a ver essa quantidade de cipós
que vai se entrelaçando, subindo nesse opó, né, mãe? E vai subindo, 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 subindo. E mostrando o quê? Mostrando o céu, mostrando, apontando a energia. O que significa tudo isso que está aqui? Isso aqui é a energia. Que é a energia do quê? Da terra e do céu. Que é exatamente o que significa Oxumaré. O que significa Oxumaré? A ligação entre o céu e a terra. Tudo aquilo que tem longevidade, tudo aquilo que é longínquo. Por quê? Porque ele é o dono da extensão. Ele significa a extensão. É tanto que ele é a continuidade plena. Dan se enrola em volta do mundo, morde o próprio rabo e faz com que o mundo não pare de girar. É o orixá da gravidade. Então, sem a gravidade, o mundo cairia. Então, Dan, né? Dan Bessem, ele é quem? Ele é quem enrola o mundo. E Oxumaré é a representação de tudo isso. Então, desde quando a casa foi fundada, tem esse cipó aqui. Então, são anos. Foi acrescentado, né? Que vai acrescentando. Todo ano acrescenta-se mais. E aí o que acontece? Nós colocamos o quê? Esse trono de Bessem, ele ficou feito de cipó. Por quê? Porque ele é uma continuidade daqui. Então, seria impossível que ele viesse na terra e sentasse em cima daqui, porque aqui não teria acomodação. E é uma ligação daqui. É como se fosse uma coisa só. É como se ele tivesse sentado em cima do próprio trono. Leva para desfiar lá na frente da cachorra. O que aconteceu? Eu falei assim, aqui em casa pode fotografar. Aqui em casa você pode ver, aqui em casa você pode sentir o que fez de melhor para o orixá. Essa relação de mostrar o novo do candomblé é para mostrar que a nossa religião é tão bela e tão bonita quanto qualquer outra. Agradeço Tia Roxa, que é irmã do meu pai, do Axé IPC, Alaquetu. Agradeço o Badesse, que é do Bogum. Agradeço a todas as pessoas aqui, do fundo do meu coração. E a gente... ela fala assim, ai tia, nós vamos chorar, né? E é verdade, porque é muito carinho, é muito amor, é muita coisa boa. Eu queria pedir assim, com muita delicadeza, que as pessoas mais jovens que conseguirem ficar em pé, que ofereçam uma cadeira para as pessoas que precisam ficar sentadas, porque na verdade a gente não consegue ter várias cadeiras, né? Então, quem puder, por favor, ser gentil com as pessoas que precisam sentar, né, e conseguir ficar em pé para facilitar. Eu queria agradecer e pedir que colaborassem nesse momento, que é muito importante.
Eu, dentro de mim, eu acho como se fosse um abraço da jiboia mesmo. Porque eu sinto uma coisa que me tira deste mundo, mas eu sinto que ele está dentro de mim de uma maneira tão forte que ele faz como se eu tivesse dentro desse barracão, mas num outro mundo. Nós precisamos, na verdade, desse dia que o transe seja, assim, muito mais potente do que ele poderia ser um outro dia. Por exemplo, hoje, talvez aqui a gente fazendo essa entrevista, o transe, ele não precisaria mostrar que ele é tão forte. Ele não teria que me dominar tanto, de uma vez só. Né? Não que ele não me domine, ele tinha que me dominar de uma vez só. É tanto que a gente não consegue, em transe, perceber a quantidade de pessoas, quem estava aqui, quem não estava aqui. É como se fosse um grande sono, um envolvimento muito forte. Como nós estamos dentro do Candomblé há muito tempo, não tinha o que tem hoje, né, a facilidade de um celular que tira uma fotografia, ou uma câmera que você, digital, você vê na hora se a imagem está boa, se a imagem está ruim. Eu acho que a pessoa fotografa porque ela quer ver a roupa, que a roupa é bonita, ela fotografa porque ela quer guardar, é uma recordação, porque aqui em casa é aquilo que eu falei no começo. As pessoas estão tirando a foto, mas elas estão louvando, elas estão cantando, elas estão batendo palma, elas estão felizes. Ah, eu tirei uma foto com o santo. As pessoas fazem questão, até é engraçado, senta aqui nessa cadeira mesmo o santo, e aí tira uma foto com o santo. Primeiro, porque as pessoas pedem ao santo. Elas pedem para o santo. Elas conversam, meu orixá, meu pai Oxumaré, minha mãe Oxum, eu gostaria muito de tirar uma foto com o senhor. O senhor permite? Né? Então, o que acontece? Quando a pessoa abraça um orixá para tirar uma foto, é uma forma de amor. Porque ela vai colocar num quadro, ela vai eternizar aquilo junto. Entendeu? Então, para nós aqui dentro da roça, né, Pai Carlito, nós permitimos, né, que o orixá tire uma foto junto com uma pessoa, né, porque isso, dentro do coração de uma pessoa, ele quer guardar aquilo como uma recordação. Todos os dias eu tenho contato com o computador, então é uma forma de expressar melhor o que eu sinto por ele, né, o que eu gosto. Que você toda hora, essa foto vai surgir e você vai sempre olhar o Oxumaré, você entendeu? É uma grande recordação, né?
A foto Entendeu? é um pedaço da história também. Né? É verdade. Então eu tenho um pedaço daquele momento em que eu vivi guardado dentro da minha casa por muitos e muitos anos. É um pedacinho do santo também, né? A foto é um pedacinho do santo. Um pedaço daquela imagem, né? Eu não vou tirar a energia do santo, mas é um pedacinho. Eu vou sempre lembrar do meu pai Bessei através daquela foto. Você entende? Olha que foto linda essa. Maravilhosa. Essa foto foi quando Oxumaré já estava sentado no seu trono, né? Aqui, para que os filhos pudessem vir tomar sua bênção e abraçar os filhos e os convidados. As pessoas vinham até os terreiros, né, de Candomblé para pedir, para tomar bênção. Bom, essa foto aqui é a foto que Oxumaré estava já se despedindo. Eu acredito que seja 2006. Oxumaré do Pai Carlito, né, é a força que ele transmite para mim. Oxumaré passa para mim uma segurança muito forte, né? Quando eu estou perto de Oxumaré, eu consigo, eu me sinto, eu pego uma energia muito positiva, muito boa, né? De força mesmo, eu me sinto muito forte ao lado de Oxumaré. Quando você fotografa o meu santo, então o que eu consigo só sentir? Que assim, aquela energia toda que eu sinto, ela tem uma forma física. É a única coisa que acontece. Porque assim, você vê a foto, registrar os trejeitos, a feição, né, ou até mesmo na filmagem, o comportamento. Então o que acontece? Você só sente, a única diferença que você sente nisso, de ver uma foto ou ver uma filmagem, é que você tendo a foto e tendo a filmagem, você solidifica aquela energia que você recebeu a princípio. Tudo que você recebeu a princípio, que você sentiu a princípio, você está solidificando ali. Você está solidificando na foto. Você está solidificando na imagem. Porque a energia não tem forma. Você não pode prender a energia no corpo e moldá-la. Mas quando você vê uma foto, então você vê que aquela energia tão brusca que eu estava falando do transe, que ele vem e te toma. Então, quando você vê uma fotografia, quando você vê a foto daquilo, que você fala assim, a minha energia tem esta forma. Então, é aí que você começa a ver o orixá, não que você veja ele diferente, mas você, na imagem, você entende o que aconteceu com você. A fotografia, para mim, ela é o retrato, ela é a força concentrada na imagem. Eu digo assim que quando eu olho a foto do meu orixá, hoje e ontem e antes, então eu percebo que não modificou. Né? É como se o tempo tivesse parado ali naquele momento. Pode ter menos, como tem a parte física, então existe alguma diferença, mas é como se fosse a mesma. Eu não consigo ainda, na foto, visualizar a minha aparência na foto. Mas eu sei que ali é o orixá, é concentrado a força do orixá.
Oxum está relacionado ao amor e à fertilidade. As mulheres estão pedindo muita fertilidade e amor também. Então, eu acho que todos os santos ajudam a gente no que a gente pede. Eu sempre peço isso para o Oxum, que o Oxum abençoe meu casamento e faça com que eu seja sempre feliz no meu casamento. É verdade, eu peço tudo também. Para Oxum eu peço muita vida, muita saúde, muita beleza, muito brilho também, que o Oxum diz que ela é a dona do brilho, a dona da beleza, né? E como eu sou profissional da área da beleza também, eu peço muito ao Oxum que enriqueça a minha mão, sabe assim, que eu consiga trabalhar bastante, que eu consiga deixar minhas clientes cada dia que passa mais belas. Tudo que a gente pede por Orixá, a primeira coisa que a gente pede é vida com saúde. Depois a gente pede o restante. A gente precisa de vida, e assim, sem vida sem saúde também não leva a lugar nenhum. É o principal de tudo. Para Oxumaré eu peço muitas coisas assim relacionadas a dinheiro, a prosperidade, a saúde. O santo do meu pai de santo é uma coisa fenomenal. Oxumaré é lindo. Oxumaré já é encantador. Ele com a roupinha simples ele encanta do mesmo jeito. Quando põe a roupa mesmo do rum, o povo fica enlouquecido. A última festa de Oxumaré foi essa, de 2010, né? Então essa foto aqui, ela foi uma foto, a foto mais linda que eu acredito, para mim, que tem no nosso Pai Bessem Aracá, é essa, porque foi uma foto tirada, né, assim, tirou sem querer, né? E aí eu pedi para que eu fui atrás dessa pessoa para me dar essa foto, porque ficou maravilhosa. Quando ele está presente no barracão, a gente faz como fosse uma corrente, assim, que tem muitas pessoas, e quando a gente está muito perto dele, a gente consegue sentir uma energia muito, muito forte. O Oxumaré é um orixá de transformações, né? Então, a cada ano que o Oxumaré tem essa festa, essa comemoração, tem sempre uma renovação, sim, né? Porque ele é um orixá rico, é um orixá que traz essa transformação, e o Pai Carlito também faz com que isso se modifique bastante. Ele enriquece muito isso, né? E isso faz com que engrandece a religião, né? E abrilhanta os olhos das pessoas. Essas pessoas até acham que ele está fazendo demais. Que essa cobra, que esse Dan, que esse Bessem esteja aqui presente hoje e que fique na memória de todos vocês, que é a iniciativa do vereador, e fortaleça Kleber com a iniciativa de formar a revista, que eu tenho certeza que os orixás já abençoaram, porque foi o orixá que disse isso para você. Então que Deus e os orixás abençoem a todos que estão aqui hoje, e a nós todos, a nossos pais, nossas mães, nossos filhos, a todos que estão presentes. Um dos objetivos nossos do Jornal Afroxé é trazer as informações, mostrar realmente a nossa cultura e tradição, e jamais, na realidade, expor tanto o Babalorixá como o Yalorixá, como anda acontecendo hoje dentro do seio da internet. Eu tenho aqui uma edição de 2010, que hoje se tornou uma raridade, porque foi onde saiu a festa de Oxum e Oxumaré. Oxumaré representa o arco-íris. E nós, da nação de Candomblé, quando se tem um arco-íris no céu, se a gente puder fazer isso, a gente desce da onde está, bota o ori no chão e toma a benção, porque o Oxumaré está na terra. O rei desceu do céu para a terra. E Oxumaré nada mais é do que a translação do mundo. Oxumaré é a cobra, é a Dan, a serpente da vida e da morte. É o elo que se tem entre o Orum e o Ayê. E aqui retrata muito bem um pouco da situação que é esse resgate tradicional e cultural que o PRVG nos trouxe, e com a inovação do que a gente hoje pode oferecer. Então aqui está aqui Mãe Carme, a grande Yalorixá de nossa casa, a matriarca, e aqui está o orixá de minha mãe, tá? Vestido de uma forma elegante, porque eu acho que hoje a altura que o orixá hoje almeja dentro de um filho é o bem-estar. Então hoje ela é uma Yalorixá de nome, de ponta, e jamais pode vestir tamanha mãe dela com tamanha
como que eu posso dizer, humildade. Não que orixá não seja. Na sua essência é sempre isso. Mas assim, hoje ela pode ofertar uma roupa melhor, alguns adereços, umas ecodidés que são a pena do papagaio africano, é o símbolo da realeza dentro do candomblé, e Oxum é muito vaidosa, é a deusa que encanta o candomblé, é uma das grandes iabás que o candomblé já teve. Temos sim a força do orixá, porque o orixá ele não passa 10% de sua energia no ser humano. Tamanha é a sua força. Nasci num terreiro de Umbanda, conheci o candomblé através do canal Manchete, passava uma minissérie chamada Mãe de Santo. Eu vi as vestes, as paramentas, eu lembro perfeitamente de Oxalá, você entendeu? De Oxalufã. Foi assim que me fascinou. Chamava Mãe de Santo, e a Mãe de Santo jogava os búzios com o cliente, e ali aparecia o santo, e dali já começava toda uma história, que ela começava a contar a história daquele santo, e já virava totalmente o cenário do orixá. Para evitar o pior, você não deve atender a nenhum pedido que lhe faça. O primeiro sonho que eu tive com o meu santo foi quando eu estava de guilê, eu nunca tinha visto foto nenhuma minha, e Oxoguian veio na forma de Oxoguian. Quando o Oxoguian veio no meu sonho a primeira vez, foi na sua forma original, você entendeu? Na sua essência. Depois que eu vi a foto do meu santo, eu incorporado, eu passei a ver eu, Ulisses, incorporado de Oxoguian no meu sonho. Então toda vez que o Oxoguian quer alguma coisa ou vem em meu sonho me dizer alguma coisa, eu estou incorporado. Eu não tenho mais aquela mesma visão que eu tinha antes de quando eu estava de quelê. PRVG é um dos percussores, eu acho, da nossa religião. Esteticamente, PRVG procurava retratar o que realmente era o candomblé na sua essência, na sua humildade, na sua pura preservação cultural de sua tradição. Então eram fotos realmente sagradas. As pessoas realmente se basearam nos livros de PRVG para dar algum segmento, tá? As pessoas vão às casas de candomblé, tiram fotos, tá? Uns guardam com muito carinho, com muito apreço, porque eu acredito que você ter uma foto de uma pessoa em transe é uma relíquia. E isso acontece porque é resgate a história do candomblé. Fotografia para nossa religião hoje, ela é um documento. As pessoas seguiam muito o padrão desse livro do PRVG, sim. Hoje em dia a internet expandiu. Você tem pesquisa, você faz pesquisa na internet, você encontra um trabalho diferente, um material diferente, você entendeu? A internet é uma coisa muito boa, mas também pode ser uma coisa ruim. O Iemanjá era aquele adesivo de peixe que vinha com os peixes na lateral, você entendeu? Oxum usava só o coração, que fazia aquele adesivo de coração, e você vai ver das Oxum tudo mais simples, Oxum da Mãe Carme diferente. Então acredito que aí as pessoas vão nele lá e buscam referência. Você entendeu? A Santa da Mãe Carme esse ano saiu assim, o Santo do Pai Calito saiu assado, você entendeu? Então as pessoas sempre vão lá buscar referência. Muitas pessoas acabam copiando, né? Copiam, mas eu acredito que assim, o Ileolá inovou. Antigamente era muito mais simples, hoje em dia todo mundo quer roupas caras, roupas finas. O Oxum da Mãe Carme sempre saiu com tecidos lindos, tecidos finos, as coroas deslumbrantes. Você entendeu? E isso fez com que outras pessoas também buscassem esse tipo de trabalho. Oxum, ela tem toda a relação com o espelho. E existe cantigas, né, que Oxum se mira no espelho e nesse momento que ela dança, que ela vai se enfeitando, né, que ela vai se envolvendo com aquela cantiga e vai se mirando no espelho, né, e o cântico é de Oxumabé Araorô, é de Oxumabé Araorô.
É o envolvimento, é o encanto que ela faz quando ela gira, quando ela se enfeita, quando ela dança. Ela, com aquele espelho que ela está se mirando, ela envolve as pessoas também. E existem rituais que nós fazemos para Oxum, que nós pedimos o espelho, né, Pai Calito? Eu acho que o espelho, ele é o encanto, porque ao mesmo tempo que você se reflete, mas ele mostra um mundo que tem lá dentro. Exatamente. Além daquela superfície, a gente consegue sentir que está lá dentro, você está dentro do espelho, você participa daquilo. Além de que o espelho, como a mãe estava falando, se a gente faz um pedido no espelho, no Abebé de Oxum, que ela livre a gente dos inimigos, e como mostra o espelho, que então que aquele inimigo, aquela maldade, aquela energia ruim, que ela bata no espelho e reflita de volta. Nós oferecemos o espelho, porque na hora que você se mira na água, no espelho d'água que você coloca umas gotas de dendê, né, do azeite de dendê, que você se mira no espelho d'água para você fazer o pedido, é uma concentração e energia muito forte que você faz naquele momento. Você consegue se refletir na água, só que na água tem um outro universo embaixo daquela superfície. Então eu acho que o espelho na mão de Oxum, na mão de Iemanjá, na mão de outras entidades que carregam o espelho, eu acho que não é só pela vaidade ou pela beleza, mas eu acho que é uma parte da água, uma parte do transparente, do translúcido, da água que ela carrega nas mãos, fora a parte de se enfeitar e ficar bonita, né? De tudo isso que Oxum é bonita, a deusa da vaidade, né? Então isso é... Essa coroa que Oxum hoje em dia usa não é a coroa que Oxum antigamente usava. Só que hoje em dia você tem nos filmes, você vê perfeitamente nos filmes, até na internet você pesquisa lá Rainha Elizabeth, você vai ver todos os tipos de coroa de Rainha Elizabeth, né, das outras rainhas famosas, e isso faz com que a gente introduza no candomblé também, que Oxum é rainha, Oxum pode usar o que ela quiser. Para mim, Oxum é poderosa, ela pode usar a coroa da Rainha Elizabeth, seja lá a rainha que for, a Oxum carrega a coroa também, porque foi uma grande rainha. Hoje, se vestir bem é sinal de ostentar. Eu acho que o orixá não quer ostentação. Se você for à África, como você já rodou, você vê que tudo é muito primitivo, tudo muito rústico. Aqui no Brasil que nós temos essa individualidade. O orixá africano ele é cultuado de forma coletiva. E infelizmente nós, brasileiros, cultuamos individualismo. O Deus africano é o mesmo que cultuamos aqui, só que de forma diferente. Por quê? Cada um quer cultuar Oxalá, Xangô, Oxumaré, Oxum como seu. E não é. O orixá ele é de uma humanidade. O orixá é uma divindade. Ele está muito além e muito soberano ao ser humano. Hoje, com a explosão da internet, máquina digital, celular, eu acho que houve uma inversão de valores, que as pessoas procuram hoje fotografar, tá, para se promover em cima da religião. Não é esse o objetivo. Eu acho que quem trabalha com seriedade tenta mostrar realmente a diversidade, trazendo a cultura contemporânea africana para a realidade hoje. Então eu acho que é bonito você ofertar ao seu orixá o que você tem de melhor. Melhor vestimenta, melhor paramenta, melhores adereços, mas com um objetivo: não perder a característica e a identidade cultural do candomblé, que é a humildade e a simplicidade.
verdade, o que parece? Quando você fala de um candomblé paulista, a associação é de um candomblé elitizado. Então, lá filma muito, todo mundo filma tudo, lá se vê tudo, lá fez tudo. Porque assim, é como se nós aqui fizéssemos um candomblé de brincadeira. Então isso a gente fala com eles, né? Mesmo que eles critiquem, mas vocês filmam muito. Não, nós filmamos numa questão de querer perpetuar a imagem. Olha, eu acho que para paramento, ou seja lá o que você for fazer, você nunca pode ser limitado. Há a possibilidade de você sempre fazer alguma coisa diferente. O limite é o fim. Quando você chega no limite, acabou. Entendeu? Às vezes a pessoa confunde, assim, criatividade, elegância, bom gosto, boa vontade com o orixá, com exibicionismo, carnavalesco. A energia do orixá é uma coisa que se expande. Então você nunca fica parado num lugar só. Meu pai de santo ensinou pra mim que é assim: você faz uma coisa pro santo hoje, amanhã você tem que fazer muito mais. Você nunca pode parar, porque a sua vida para também. E a roupa também está relacionada a isso. Se hoje você fez uma coisa muito bonita, amanhã você faça muito mais. Você entendeu? Porque para a energia do orixá sempre crescer, sempre se expandir. Então você nunca pode ficar parado numa coisa só. Você sempre tem que buscar mais e mais. O que nós queremos mostrar para o público que vem até, né, para os fiéis que vêm, porque você veja uma coisa que aqui em casa, o que acontece? Você vê as pessoas fotografarem, mas você vê as pessoas cantarem, você vê as pessoas vibrarem, você vê as pessoas louvarem, você vê que a pessoa, ela está até tirando uma foto do santo, mas ela não deixa de enaltecer aquele orixá. Então eu fiz uma roupa pro meu santo esse ano. Todo mundo tem a foto, todo mundo vai ver. Se o ano que vem eu usar a mesma roupa, todo mundo vai lembrar, porque tem a foto, vai falar, não fez nada diferente pro santo dele. Esse ano não quis fazer nada, repetiu a roupa, você entendeu? Então a foto, ela faz com que a gente também busque algo diferente, faça alguma coisa nova pro nosso santo, porque as próprias pessoas cobram isso de nós. Você entendeu? O Ulisses esse ano não quis fazer nada pro santo dele. Nossa, saiu com a mesma roupa do ano passado. Mas como você sabe disso? Tá na foto, você não viu a foto? Aí pega o telefone, o celular lá que tá armazenado a foto no celular. Aqui, ó, é a mesma roupa lá, tá do mesmo jeito do ano passado. Não teve dinheiro esse ano. Você entendeu? Então acaba fazendo com que a gente tenha... As pessoas falam que se a gente repete a roupa é como se a gente não tivesse dinheiro. O santo não teve esse ano. Porque eu faço o que o santo me dá. O santo me deu o ano inteiro, então eu tenho que fazer... Acaba fazendo para retribuir, né? É uma retribuição. É verdade. Sim. Eu faço em forma de retribuição também. O santo me deu o ano inteiro. Aí um dia que eu posso fazer pro meu santo, eu tenho que dar o melhor, o máximo de mim. Aí se eu não faço nada, o santo dele esse ano não deu nada pra ele. Olha, o menino parece estar pobre, não conseguiu fazer absolutamente nada. É verdade. É verdade. Aí a gente faz. Então as pessoas nos cobram, porque tem a recordação da foto. Se não tivesse a foto, elas nem lembravam. Porque eu visto o santo uma vez no ano, o Maurício veste o santo uma vez no ano também. Mas a foto faz com que as pessoas recordem sempre, né? E nos obrigam a fazer sempre mais. Através do Bluetooth. O Bluetooth eu acho que é a maneira mais simples de você compartilhar. Mais rápida, né? Mais rápida de você compartilhar. É verdade. Eu tiro uma foto do santo no candomblé de meu pai, daqui a pouco as pessoas que não foram, os meus irmãos que não foram, eu posso muito bem passar por Bluetooth, por telefone dele, como eu posso passar por Aí do telefone já passa pro computador, do computador acaba enviando pra internet, Bluetooth as outras pessoas... É muito simples, né? Você só liga o Bluetooth e passa, não precisa de cabo, não precisa de nada. Verdade. Você só precisa encontrar o telefone da outra pessoa. Outro dia saiu o santo da minha neta, outro dia saiu o santo de outra pessoa. Eu quero dizer uma coisa muito séria.
quem faz isso está dentro da minha casa e tira uma foto, ou pelas máquinas ou pelo celular. Gente, só existe uma maneira de nós acabarmos, porque com certeza quem tem a capacidade de fazer uma coisa dessa é uma pessoa que não tem fé em nada, que coloca uma criança, coloca o meu pai, coloca todas nós. Então o que eu quero dizer? A minha neta já me puxou. Então o que eu quero dizer? Falam mal da gente, Pemba mesmo, os orixás, Pemba os babalorixás, acabam com a vida de todos. Então eu vou ser bem sincera. Tudo que nós pudermos fazer para o orixá, nós vamos fazer. Se nós parecermos uma lamparina acesa, nós vamos ser uma lamparina acesa, mas é para o orixá. Então se alguém quiser fotografar a gente, fiquem à vontade. Agora essas criaturas saem não sei da onde, vem na casa da gente, porque tem fotos que é só tirada dentro da minha casa, a não ser que alguém distribua ou venda a foto por aí. Então se tiram fotos, se filmam e aí colocam no site dos marmoteiros. Eu acho que esse tipo de pessoas que se presta a esse tipo de papel, ele não tem nenhuma identidade religiosa, ele não conseguiu se encontrar religiosamente. Tem muita coisa que denigra, que nem aqui agora, funk do candomblé. E aí você, de modo pejorativo, você rotular uma pessoa como marmoteiro, como algumas situações que acaba ofendendo a honra material e espiritual daquela pessoa. Estou euzinha aqui pra você, vou falar tudo sobre o mundo espiritual, tá bom? Vamos, gente! Olha, muito palhaçada. Denigre muito, né, a imagem do candomblé. Vou mesmo, tá? Agora as bombageiras, se preparem. Virem, mulheres, virem! Ai, gente. Aí o que acontece? Eles fazem esse tipo de coisa, o povo da igreja vê relaciona a nossa religião a essas bobagens, essas marmotagens, você entendeu? Então isso acaba fazendo com que a nossa denegrindo religião... muito a imagem, exatamente, né? As pessoas acabam tendo uma visão totalmente distorcida do que é o candomblé. Pensa que o candomblé é uma bagunça e na verdade é uma religião muito séria, né? Fofa, você não é a Xuxa, a fofa. E nem tem a mancha da Angélica, olha, eu sou poderosa. Mas eu acredito também que isso seja pessoas que vão das festas e acabam tirando foto. Tirando é aquela também, história né? de todo mundo tirar foto. Por isso que eu acho que deveria ser restrito essa coisa de você ir na casa de determinada pessoa e tirar foto. Porque nem todo mundo pode ser de confiança. Você entendeu? Então esses tipos de pessoas que passam por esse tipo de situação é um pouco fechatório. Porque ele acaba agredindo não só a pessoa da casa, não só desrespeitando a entidade que está em terra, mas sim desrespeitando toda uma nação, todo um coletivo chamado candomblé. O que acontece? Todas as pessoas que têm acesso a uma fotografia, ela também pode fazer o que ela quiser com aquela fotografia. E nós já tivemos experiência, né, mãe, de colocar... Não, com certeza. Colocar nesses sites, nessas situações difíceis que expõem, ridiculariza a religião, porque, assim, eu vou ser bem objetiva, até falei uma vez, que se me colocar na internet, não vai me causar nenhum tipo de dano, porque o meu sagrado não se mistura ao profano. Então, se alguém quiser fotografar a gente, fiquem à vontade, só é golpe se me colocarem. Eu não vou achar ruim, muito pelo contrário, é ibope. Mas isso causa, de verdade, uma enorme preocupação, porque eu tenho certeza que essas fotos não saíram daqui de dentro, mas que são roubadas porque a internet não tem a privacidade, não tem, assim, o controle, então vai passando de pessoas em pessoas que estão preocupadas de alguma maneira em prejudicar a religião em si. Eu gostaria hoje mesmo de dizer que a minha religião
sofrendo todas as discriminações, sofrendo todos os atentados, sofrendo todos os desrespeitos, nos une cada vez mais, nos fortalece cada vez mais. Eu comi uma mãe de santo, rapaz. Pegando a mãe de santo e ela, pá, não sei o quê. Aí minhas amigas bateram na porta, falaram, Alexandre, tá tudo bem aí? Eu falei, tá tudo bem. A menina de 11 anos levou uma pedrada quando voltava de um culto de candomblé. A polícia está procurando os responsáveis por essa agressão. Voltar à rotina. Kailane foi agredida no último domingo. A avó, que é mãe de santo, conta que todos estavam vestidos de branco porque tinham acabado. Nós tivemos um problema extremamente sério na roça que me deixou nervosa. E tanto eu quanto ele estava com dificuldade de nós nos concentrarmos para a incorporação para vir ao salão. A casa já estava cheia de gente e tudo. E eu pedia muito para Oxum, rezava muito e pedia, minha mãe alivia meu coração, se aproxima, eu quero que a senhora venha, a senhora se aproxima de mim da melhor maneira, né? E eu vim caminhando com Oxum tentando entrar dentro de mim, mas quando eu cheguei no salão, eu fui me incorporando. Tinha uma pessoa dentro do salão e havia muitas grades. Então o que acontecia? Oxum dançou entre grades, havia muitas grades fechando tudo e ela estava sozinha dançando, né? Parecia andaimes, mas ela dançava e ela passava entre uma e entre outra. Eu não me via, eu vi Oxum dançando. O que eu consegui tirar de experiência disso? Que ela dizia para mim, minha filha, se tranquiliza, porque nós estamos aqui está protegido, então está sobre grades. filmar o presente, eu vou tirar o celular e vou levar embora. Tem uma placa enorme ali, proibido fumar e filmar. Por favor, eu gostaria que nossos amigos respeitassem o desejo de Oxum.